No nosso caso, a gente tem essa força, né, do futebol. Aqui no Nordeste, né, inclusive, a gente fala muito, né, há um contingente, por exemplo, no caso do futebol, de flamenguistas, de vascaínos, de corintianos, né? Isso é uma produção cultural do campo midiático. O Programa Esporte Sociedade é um projeto de extensão da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto financiado pelo PUB, que tem como objetivo formar um canal de análise social sobre esporte e interação com o público interessado nesse tema. O entrevistado de hoje é o professor Dr. Silvan Menezes, professor na Universidade Federal de Alagoas, e o entrevistador é o professor doutorando Marcelo de Oliveira, da Universidade de São Paulo. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Oliveira, sou doutorando da USP, aqui da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Sou também membro do GEPESP e do projeto de extensão Sociologia do Esporte ao Público deste canal Esporte e Sociedade. Esse projeto tem como objetivo discutir e levar temas que a gente aborda aqui na universidade que relacionam esporte e sociedade, ou seja, investiga a dimensão social do esporte. Para isso, a gente entrevista acadêmicos e acadêmicas profissionais que, de alguma forma, estão inseridos no campo esportivo. A entrevista de hoje é com o professor Dr. Silvan Menezes dos Santos. Ele é professor da Universidade Federal de Alagoas, graduado em Educação Física pela Universidade Federal de Sergipe, mestre em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutor em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná, com estágio na Universidade Cardenal Herrera, na Espanha. É diretor também de Comunicação do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, o CBCE. Seu principal interesse em pesquisa são as relações entre esporte e mídia. Então, obrigado, professor Silvan, é um prazer tê-lo aqui conosco. Bom, eu agradeço, Marcelo, agradeço toda a equipe aí do canal Esporte Sociedade, né? Parabenizar também pelo projeto. Penso que é fundamental, né, a gente fazer esses exercícios, esses trabalhos de divulgação científica em outras linguagens, né, que não as nossas corriqueiras linguagens, né, acadêmicas, dos artigos, dos livros, para que a gente popularize a ciência, né, e nesse caso aqui mais específico, popularize as ciências do esporte, né? Então, parabéns, né, a todo o grupo, especialmente aí também o professor Renato, né, que coordena esse trabalho, de suma importância, e fico muito agradecido, né, de ter sido convidado por vocês para colaborar aqui. Certo, mais uma vez obrigado, professor Silvan. Então, agora eu vou passar um pouco sobre o que vamos discutir hoje e em seguida eu lanço as perguntas ao professor. Bom, o tópico de hoje será esporte e mídia. O tema mídias, tecnologias digitais e esporte. O assunto, então, geral é sobre relações entre esporte e mídia. Compreende-se que há uma relação de reciprocidade entre a mídia e o esporte, tendo em vista que ambos se servem dos benefícios estruturais, simbólicos e comerciais que um pode fornecer para o outro. Para tanto, frequentemente há uma sobreposição dos interesses do campo midiático ao campo esportivo, na medida em que a situação se materializa na adaptação da linguagem, do tempo e do espaço de normas. Para tanto, eu lanço então a seguinte questão inicial aí ao professor Silvan. Como é a relação entre o esporte e os meios de comunicação na sociedade contemporânea? Muito bem, Marcelo. Bom, isso é um tema aqui que a gente poderia usar horas, né? É um tema que tem se transformado aí em disciplinas, né? Em cursos de formação continuada, né? De especialização inteiros. Vamos tentar aqui encurtar, né? De uma maneira que fique clara, né? E ao mesmo tempo com alguma profundidade. Essa relação, né, entre o esporte e os meios na sociedade contemporânea, como está na pergunta, ela se estrutura, né, especialmente na modernidade, né, com a emergência, né, do esporte moderno,
especialmente com o desenvolvimento, né, e as transformações tecnológicas aí manuseadas, né, pelos meios de comunicação, né? Para alguns autores, né, do campo da sociologia, dos estudos em mídia, do esporte, essa relação ela ganha laços mais estreitos, digamos assim, normalmente tenta se colocar como marco, né? Os Jogos Olímpicos de Berlim, né? Especialmente pelo uso, né, político, ideológico ali de meios de comunicação de massa, né? Cinema, rádio, ali os primórdios, né? Do surgimento da televisão, ainda em 36, né? Talvez os primeiros experimentos de veiculação em massa, né? Desse fenômeno social que é o esporte moderno. Tá? Então, para alguns, a espetacularização, né? Esse termo que se usa, ou seja, a transformação do esporte em espetáculo midiático, né? Especialmente, tem o seu start ali, né? Com o uso do regime nazista, né? E de Hitler dos Jogos Olímpicos para veicular, né? As suas ideias ali a barbárie, né, nazista, que depois sabemos muito bem o que aconteceu. E aí essa relação ela vai se aprimorando, né, vai ganhando novos traços, e um autor, né, ou dois autores aí, especialmente dentro do Brasil, que descreveram muito bem essa relação, né, foram os professores Mauro Betti e o professor Giovanni Pires, que tem ali duas obras clássicas, eu diria, né, para a nossa área aqui no Brasil, o do Mauro Betti, o livro A Janela de Vidro, e do professor Giovanni, o livro Discurso Midiático, né, e a Educação Física, em que eles fazem, né, análises desse relacionamento. E nessa descrição, nessas análises, né, o professor Mauro Betti, inclusive, vem falar, né, mais especificamente da televisão, né, de como que a televisão vai manuseando, né, e vai se aproximando, se entrelaçando e até se sobrepondo, né, ao fenômeno esportivo, ao chamar até de telespetáculo esportivo, né? Ele usa aí, ele cunha esse conceito, ainda também muito baseado até em algumas ideias do Humberto Eco, né? Para dizer que, né, o esporte ele ganha uma outra roupagem, né? Quando ele passa a se relacionar com os meios de comunicação, ele vai ganhando novos traços, né? Que não exatamente traços esportivos, né? São traços da linguagem midiática. Um bom exemplo disso, né? E aí, aqui já fazendo um bate-bola das ideias também com o professor Giovanni, que ele vai dizer que uma primeira camada, né, que acaba acontecendo de mercadorização do esporte, né, que é também um desdobramento dessa mediatização, é a exposição de marcas publicitárias nas vestimentas, né, dos atletas, né, dos jogadores e das jogadoras. Né? Então, a partir do momento que esses personagens esportivos, né, os agentes esportivos, em campo de jogo, passam a transportar marcas de televisão, né, talvez uma emblemática é a Sempre Toshiba, né, para os mais antigos vão lembrar, né, mas o esporte passa, inclusive, a vender de tudo, né, desde fralda Johnson Johnson até bebida alcoólica, né, passagem aérea, etc. Essa relação ela vai se aprimorando, né? São movimentos concomitantes, então a mediatização, né? A espetacularização e a mercadorização, né? Eles vão aí se embaralhando, né? Então essa seria uma primeira camada, por exemplo, desse relacionamento, né? Do esporte com os meios de comunicação, né? Como forma de produzir, né? Capital econômico, né, as marcas vão ali apostando no capital simbólico, né, do esporte, por ser um fenômeno de massas, né, e etc. E tal. Então, esse seria um primeiro exemplo, né, desse relacionamento. E aí o professor Giovanni ele vai dizer também depois que esse relacionamento ganha uma segunda camada, né, de espetacularização, mediatização e mercadorização, que é o momento em que o próprio esporte vira o produto.
né, ele passa a ser comercializado como direitos de transmissão, né, cotas de televisão mundo afora, né, e um grande precursor disso, né, foi o movimento olímpico, né, especialmente ali com Michael Payne, né, quando na gestão ali dos Jogos, né, do período do Comitê Olímpico Internacional nos Jogos de Los Angeles, né, ele passa, né, cria ali o The Partners Olympic, né, ou seja, o movimento dos parceiros olímpicos, passa a comercializar, né, a imagem, a marca dos Jogos mundo afora e com isso também comercializar as cotas de TV, né? Então, o próprio esporte vira ele, né, um produto a ser vendido. Então, esse relacionamento ele vai se aprimorando ao longo do século XX, né, com esses traços de comercialização, de mediatização, de espetacularização. Né? Talvez o melhor exemplo de mediatização e espetacularização é o voleibol, né? Aí no século XX, da transformação que o voleibol acabou fazendo na sua dinâmica interna de jogo, né, para se adequar, né, a algumas demandas da televisão. Né? Os jogos de vôlei, para quem é dos mais antigos vai lembrar, eles duravam 3 horas, né, às vezes mais até, porque tinha, né, aquela dupla pontuação, né, a vantagem para poder pontuar. Né? Então, isso atrapalhava, de algum modo, a dar essa previsibilidade que a programação da televisão exige. Né? Eu preciso ter uma hora, né, para começar e uma hora para terminar, né, a programação da TV. Então, o vôlei foi se adequando, né, modificando, inclusive, peso da bola, né, algumas regras, para poder, né, ser melhor aceito nas redes de TV mundo afora. E aí, para a gente fazer esse pulo ao contemporâneo, me parece que a gente está vivendo aí, óbvio que isso ainda está sendo fruto de muito estudo, né, um processo transitório, né? Talvez a gente tenha aí o principal exemplo agora, né, da Copa do Mundo, de 2022, né, em que tivemos pela primeira vez, né, as transmissões de jogos da seleção brasileira por canais, né, do YouTube, da rede social YouTube, com, né, streamings, né, brasileiros, aí o caso do Casimiro, né, o fenômeno Casimiro, que é um fenômeno também ainda a ser estudado, né, mas que vem aí fazer uma disruptura nesse relacionamento, de uma lógica mais dos meios de comunicação de massa, né, dos donos da mídia, né, como se chama no caso do Brasil, a potência da Rede Globo, né, nessa relação com o esporte, e vai transferir isso, né, para esses mega conglomerados globais da mídia, né, sobretudo da comunicação digital, que nesse caso é o YouTube. Né? A relação ali da compra dos direitos para a internet, né, para o YouTube da Copa do Mundo passa não por uma mediação única do Casimiro, né, enquanto streaming, mas do próprio YouTube como um experimento aí de investimento. Né? Isso ainda está sendo discutido, parece que não teve um efeito, né, financeiro como eles imaginavam, mas me parece que tem alguns efeitos simbólicos aí interessantes. Né? Em alguns momentos, eles conseguiram, inclusive, equiparar, né, a audiência com a transmissão televisiva. Né? Então, há uma desestruturação, né, que ainda está se reconfigurando. Né? E, para encerrar essa primeira questão, Marcelo, eu diria assim, as próprias, né, instituições esportivas, né, e sobretudo aquelas que não tinham angariado espaço, né, nos meios de comunicação de massa, por N motivos, é, elas têm aí feito movimentos midiáticos. Né? O caso do surf talvez seja um grande exemplo, né, emblemático. Eles têm um canal próprio da Liga, né, Mundial de Surf, da WSL, com aplicativo, né, para quem quiser, quem é assíduo, né, da cultura ali do surf. Né? Porque eles também lidam com a imprevisibilidade do tempo. Né? Uma competição de surf pode estar agendada para hoje à tarde e o tempo virar, é cancelada e tem que ser agendada para daqui uma semana quando o temporal passar. Né? Então, eles já, né, se adiantaram, criaram o próprio canal
né? Mas, óbvio, eles têm também buscado um lugar ao céu, né, nos meios de comunicação de massa, porque é onde, né, também talvez o grande start para o enriquecimento da modalidade, né? Quando você entra num meio de comunicação de massa, você passa a negociar direito de transmissão, você produz ali um upgrade, né, no capital econômico da modalidade muito grande, né? Então, eu diria que essa relação contemporânea ela está em processo de estruturação, né? Está um pouco difícil vislumbrar, né, para onde ela vai, né? Mas acho que a dinâmica que a gente tem no momento, esses dois exemplos, né, agora, do Casemiro na Copa do Mundo e da WSL, parece que são os caminhos aí que teremos pela frente. Certo. Muito interessante, professor. Agora eu lanço então uma segunda questão. De que maneira o campo midiático contribui para o desenvolvimento do esporte na contemporaneidade? É, essa é uma questão, inclusive, bem capciosa, viu, Marcelo, eu diria, porque, particularmente, eu venho aí de uma tradição de estudos, né? Tive a felicidade de estudar com o professor Giovanni Pires, lá em Santa Catarina. Agora ele é né, aposentado, e a gente vem de uma tradição de estudos críticos, né? De análise crítica, da teoria crítica também, né? Ali da escola de Frankfurt, né? Das ideias da indústria cultural, né? Do Adorno, do Horkheimer, e aí transitando mais recentemente, né, para algumas discussões com o suporte do Bourdieu. Mas a gente sempre olha, né, essa relação do campo midiático com o campo esportivo com muito ceticismo mesmo, assim. Com inclusive dificuldades de pensar contribuições, até porque assim, contribuições a gente normalmente imagina, né, questões positivas, né, desenvolvimento, contribuição, a gente sempre pensa numa perspectiva de melhorias, né? Mas eu diria assim, uma contribuição óbvia, né, é a massificação, né, do esporte, levar ele, né, levar o fenômeno esportivo a todos os lugares do globo possível, né, a lugares inimagináveis mesmo, né. Então há um processo aí de até um debate, né, se é popularização ou massificação, né. Eu, particularmente, acredito que o campo midiático ele trabalha na lógica da massificação. A popularização ela vai acontecer, né, na recepção que os diferentes povos fazem, né, disso. No nosso caso, a gente tem essa força, né, do futebol. Aqui no Nordeste, né, inclusive, a gente fala muito, né, há um contingente, por exemplo, no caso do futebol, de flamenguistas, de vascaínos, de corintianos, né? Isso é uma produção cultural do campo midiático, né? Começando, inclusive, com as primeiras emissões de rádio, né? Era a rádio do Rio de Janeiro, que chegava aqui inicialmente, né, ou que eram retransmitidas aqui na região. Depois, durante muito tempo, né, os jogos que se passavam na quarta-feira e no domingo eram dos times do Rio e São Paulo, né? Então, isso vai formando aí uma cultura massificada, né? Então, acho que essa é a primeira contribuição, né? Levar as modalidades, diferentes modalidades, para os lugares mais distantes possíveis, né? A gente volta e meia escuta, né, as histórias de crianças, de jovens que conheceram, né, uma modalidade na transmissão de uns Jogos Olímpicos e ali buscaram a prática, né? Óbvio que isso usado muitas vezes de maneira muito naquele sentido do construir heróis, né? De mitificar atletas e modalidades e conquistas, mas isso tem um papel aí na formação da cultura esportiva, né? É inegável. Então, essa seria uma contribuição. Uma outra seria no sentido de dar visibilidade, né? Da visibilidade a atletas, a instituições esportivas também, que, no caso específico do Brasil, né, muitas vezes penam para ter subsistência, né, no campo esportivo, né? A gente sabe muito bem que, pelo menos até
a instituição, né, dos programas de subsídio aos atletas, né, do Bolsa Atleta, Bolsa Pódio. Atleta no Brasil, ou ele nascia em berço favorável, ou ele vivia, né, de doações, né, de investimento próprio. Então, no fim, a entrada do campo midiático na situação, né, angaria a possibilidade de patrocinadores. Então, essa é uma outra contribuição aí, que quando o campo midiático entra, né, na relação com o esporte, ele acaba viabilizando, né, esses atletas, instituições esportivas, angariarem patrocinadores para financiar, né, a sua prática. E aí eu diria assim, essas seriam duas contribuições, sem entrar muito num dualismo, né, nessa coisa do positivo e negativo, mas duas contribuições, digamos assim, para o desenvolvimento, né, do esporte. Mas eu vejo que eles têm contribuições para um desenvolvimento até, às vezes, problemático, né, do esporte. Né? E aqui uso muito as ideias, né, de semi-formação, né, ou de uma cultura desencarnada, né, lá das ideias do Adorno e do Horkheim, né, especialmente com a indústria cultural. Né? O esporte, quando ele é embalado, né, pelo campo midiático, que faz as suas exigências, né, para investir tanto dinheiro, né, milhões, bilhões de reais, na compra de um direito de transmissão, é óbvio que o campo midiático faz algumas exigências, né, de horário de jogo, de dia de jogo, de formato da competição, né? Então, a gente sabe que isso tem um custo, né? E isso muitas vezes chega de maneira parcial, né? Enquanto informação e cultura para os consumidores, né? Para os cidadãos e cidadãs, telespectadores, né? Desse esporte mediatizado. Né? Então, muitas vezes a falta de apresentação da complexidade que é um fenômeno esportivo, que é a realização, por exemplo, de um mega evento esportivo. Né? A gente acabou de fazer um estudo aqui na Federal de Alagoas, de uma iniciação científica, em que a aluna estudou ali a cobertura dos eventos esportivos que foram realizados durante a pandemia, no pico da pandemia ali em 2021, né? Inclusive, a gente fez uma comparação dos enquadramentos, né, da Globo e da SBT quando cobriram a Copa América de futebol masculino, né, que ia acontecer na Argentina, na Colômbia, e veio para o Brasil, né, porque os dois países se negaram, e dos Jogos de Tóquio, né, em que a Globo era detentora dos Jogos de Tóquio e a SBT era detentora da Copa América. Né, e eles praticamente pormenorizaram, né, a pandemia que estava em vigência. Né? Em linhas gerais, assim, foi praticamente como dizer, né, olha a festa esportiva enquanto estava lá o hospital, né, de campanha ao lado dos estádios brasileiros, morrendo 2, 3 mil pessoas por dia. Né? Então, aqui só um exemplo, né, para demonstrar como que eles contribuem, muitas vezes, para uma semi-formação esportiva, né? Uma cultura desencarnada da criticidade, da complexidade que esse fenômeno exige. Né? É um fenômeno multifacetado, né? É um fenômeno heterogêneo, né? Que tem, sim, muita coisa boa, né? Tem muitas contribuições, sou um assíduo, né, espectador do esporte. Eu brinco com os meus alunos que eu assisto até os caras enxugando gelo quando está passando na TV. Né? Mas penso eu, que eles poderiam, sim, fazer uma veiculação, né, uma apresentação social mais completa, mais complexa e até mais crítica, né? Menos envolvida em, como eu posso dizer, menos dominada, né, economicamente. Assim. Acho que essas coisas poderiam separar um pouquinho. Continue nos seguindo para a parte 2. Se você tem alguma sugestão de tema para a próxima entrevista, por favor acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Será um prazer contar com sua participação.